Eu fui literalmente do 0 ao 100. Eu saí do 0 aos 100 mil de faturamento. Em praticamente um ano de execução de obras, nós dobramos o nosso faturamento. Mais de 12 projetos rolando desde fevereiro, que são projetos grandes, até, olha isso, quantos projetos nós temos, isso nunca aconteceu aqui no escritório. Foi muito bacana, assim, até a qualidade de vida que a gente tem, em questão, nossa, outra vida. Dentro desse período aí de 3 meses, a gente já tem um resultado fantástico, assim, com 8 contratos, contratos de alto padrão, inclusive, que é o que, assim, a nossa meta, sabe? Hoje a gente está indo para o 4º ano de empresa, né? Estamos com 29 colaboradores, alcançando um faturamento de 1.900.000, a previsão é chegar em 2.500 mais ou menos. Então, nosso impacto financeiro hoje, o que era atrás, saímos do negativo para o positivo e só crescendo, graças a Deus. O nosso faturamento é totalmente outro hoje, né? O nosso faturamento triplicou e a gente faturou mais de 100 mil reais por mês. Hoje a obra gira sem a necessidade da minha presença. No começo eu conseguia ganhar R$ 2.500, isso porque sou eu e mais uma sócia. Hoje em dia, as duas já tiram mais de 5 mil reais por mês. Costumo dizer, né, que o Bora é muito melhor que uma pós-graduação. É isso, gente. A faculdade é muito melhor, né? Porque aí está a prática, de fato, do que a gente vai ver, né? Porque a faculdade não ensina, na real. A gente aumentou 100 vezes o nosso ticket médio. Uma meta de faturamento para esse ano, um pouco mais de R$500 mil, e a gente já conseguiu fechar contratos, 350 mil mais ou menos. O Bora me deu um norte aí para organizar as coisas e trabalhar mesmo como um empresário, né? De faturamento, esse ano a gente vai chegar, com a Baeté vai ser de 4 milhões. Contratos que antes nós fechávamos por R$1.000, R$1.500, hoje nós estamos fechando por 4. Olha isso, diversos contratos. No meu caso aqui, a gente fechou esse ano de 2021 com um crescimento aí em torno de 300%. Então, um crescimento absurdo no faturamento, nas vendas, no tipo de venda. Já tem 3 meses, hoje, esse mês passado eu faturei R$4 mil, que era muito difícil faturar 2, 3 mil por mês, mas com a metodologia a mente abre e a gente fica mais assertivo na hora de fazer o orçamento. O principal resultado que teve na minha vida pessoal foi honrar com os meus compromissos, dar uma condição melhor para minha filha, dar um estudo bom para ela, o meu relacionamento ser mais leve, né, com a minha família, poder ajudá-los. Eu achei super interessante e fiz uma proposta para um cliente no método Bora e, para minha surpresa, nós conseguimos fechar esse contrato com o cliente. Foi um contrato pequeno, mas já foi o primeiro contrato que nós fechamos. Em um ano, a nossa vida mudou completamente. A gente faturar acima de 7 dígitos. Quando a gente começou a ver o dinheiro entrando na conta, a coisa ficava assim, diga, amor, isso é verdade mesmo, é conosco. Nós já fechamos também a venda de um apartamento e de uma loja na região do Rio de Janeiro que mais cresce no mercado imobiliário neste momento. Que quando a gente foi fazer o balanço do faturamento, passou de 700 mil até o momento que a gente fez. O retorno também foi bem maior para a gente conseguiu fechar mais propostas, mas conseguiu também entregar uma qualidade maior de projetos. Complementou a minha formação. Era o pedaço que estava faltando lá para eu ter o total de exercer minha profissão. O nosso faturamento em pouco tempo, né, ele aumentou muito, né, ele praticamente triplicou, quadriplicou daquilo que era a nossa realidade. É aquela mudança da água pro vinho, sabe? Eu acho que a gente saiu de uma empresa pequena para uma empresa já com uma maturidade boa em menos de um ano. Hoje a gente consegue crescer muito mais rápido. E aí meu faturamento foi de R$500 para R$30 mil no mês. Se a gente pegar nos últimos 12 meses, né, e colocar na balança
a gente consegue perceber que de setembro de 2022 para setembro de 2023 a gente teve um aumento de faturamento em 4 vezes. E isso daí é bem significativo. Os 4 pilares do profissional do futuro, as 4 habilidades que a gente sabe que se você dominar, não tem jeito, você vai dar certo. Os profissionais mais bem pagos do planeta são gestores. Então não é só você entender de projeto ou você entender só de obra. Olhava a história das pessoas bem-sucedidas e falava assim, olha, é pra gente também. Construtoras com obras para todos os lados, placas para todos os lados, containers, né, acontecendo para todos os lados. E a gente entendeu, por que não a gente? Né? Eles também têm essa conexão entre o projeto e a obra, porque quando a gente tem a ruptura, tudo de ruim acontece. Os clientes, eles ficam insatisfeitos porque a expectativa deles é a obra executada. Sinceramente, não. Não imaginava, não. E para mim é uma grata surpresa, né? Imaginar que o Alex, lá de trás, a Rafa, né? Enfim, a gente sempre fez tudo junto. Só do fato da gente buscar, né? Consertar os nossos erros, da gente buscar nos tornarmos ali profissionais melhores, a gente buscar compartilhar, entender que, poxa, não existe essa coisa de concorrência, o mercado está precisando, tem espaço para todo mundo. E a gente, de repente, com essa atitude, começar a mudar a vida das pessoas, e quanto mais pessoas a gente foi ajudando, mais a minha vida foi melhorando, mais eu fui prosperando. Então, assim, hoje, tá onde eu tô, para mim, é uma grata surpresa. Eu olho para trás, eu vejo que o caminho fez muito sentido, né? Mas se fosse perguntar pro Alex, né? De mais de uma década atrás, lá no futuro continua, vai dar certo, você vai estar bem sucedido, você vai estar com a família próspera, você vai estar, né, fazendo a diferença na vida de milhares de profissionais. Eu ia falar assim, fala sério, fala sério, não acredito nisso aí não. Eu realmente sou muito grato pela nossa trajetória. E tu, imaginava? Eu, desde os meus 6 anos, eu queria ser arquiteta, né? Eu sabia que eu ia ter um escritório, eu ia fazer o que fosse preciso. Eu não imaginava os caminhos que Deus ia colocar na nossa vida, as portas que iam se abrir, os desafios que a gente ia enfrentar, porque depois que a gente foi passando, né? Para cada cliente difícil que a gente teve que lidar, para cada problema com projeto, com obra, com equipe, enfim. Eu não sabia quais eram os meios que a gente ia enfrentar, mas eu realmente imaginava que dava para chegar lá. Olhava a história das pessoas bem-sucedidas e falava assim, olha, é pra gente também. Nós somos dignos disso, nós podemos fazer isso e a gente vai atrás dos meios, né? Então, sempre olhei muito para metas, sempre tive muito essa vontade de fazer a diferença e de deixar a nossa marca, de deixar um legado, deixar uma história boa para os nossos filhos, deixar uma história na vida dos nossos clientes. A cada cliente que eu recebo uma mensagem agradecendo ou lembrando da gente porque estão vivendo melhor ali, é algo que me toca muito e que me prova que a gente está no caminho certo, né? A cada contrato fechado é uma chancela de que a gente tomou as melhores decisões e de que a gente deveria estar exatamente no lugar que a gente está. Hoje a gente executa várias obras, nesse momento a gente está com 26 projetos em andamento, 12 obras acontecendo, inclusive várias fora da nossa cidade. Isso tudo graças a tudo que a gente veio construindo ao longo dos anos, né? Então um método que ele é replicável, que ele é escalável. A gente tem muitos clientes satisfeitos, inclusive o melhor portfólio que um profissional pode ter é um portfólio de clientes satisfeitos. Contra essas provas não tem argumentos. Tem gente que pergunta assim, mas como que eu vou vender um projeto ou uma obra por 5 vezes ou 10 vezes mais do que a concorrência está vendendo? O que a concorrência entrega? A gente precisa dar substância de comparação, né? Um profissional capacitado, formado no método Bora, ele não se compara com a concorrência. A concorrência não entrega a mesma coisa que eles entregam. Então, tudo que a gente implementou no nosso escritório, é o que a gente faz na nossa construtora, é o que a gente abre lá dentro da certificação Método Bora, são coisas que destacam mesmo. É o cuidado com o cliente desde o início, é você ter uma plaquinha na obra com todo um cuidado de limpeza, de organização. É você cuidar do cliente, do vizinho do cliente, né, Alex? Que são diferenciais que
nenhuma inteligência artificial é capaz de fazer, né? Exatamente. São coisas que vão muito além só da questão técnica. E olha que a técnica a gente pega pesado, né? A gente realmente entrega aquilo que a faculdade não conseguiu entregar em 5 anos, que pós-graduação nenhuma vai te entregar. Isso a gente já ouviu de milhares dos nossos alunos que já passaram pela certificação. Então, é você entender aonde que realmente está o olhar do cliente, aonde que mora o resultado, aonde que você precisa colocar a sua energia para que você realmente tenha resultados de forma muito rápida e você consiga viver bem da sua profissão. A Ju e a Má da Arquiteias são 2 exemplos assim que são muito, muito fortes, porque elas são formadas pela USP, têm mestrado e elas estavam quase fechando as portas da empresa delas, né? Então, hoje elas aplicaram o método, elas conseguiram ter clientes satisfeitos, atingiram um perfil de cliente de altíssimo padrão, estão batendo todas as metas de faturamento, né? Até porque tem que ter meta, porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. De 2017 para cá, a gente aumentou 100 vezes o nosso ticket médio. Gente do Brasil inteiro atrás da gente, procurando. Vocês fazem projeto em Maceió? Vocês fazem reforma no Rio de Janeiro? Uma meta de faturamento para esse ano, um pouco mais de $500 mil. E a gente já conseguiu fechar contratos, 350 mil mais ou menos. Então, o profissional do futuro, ele também tem essa clareza das metas. Onde ele quer chegar. Aonde ele quer chegar. É uma reflexão que a gente sempre fez e que trouxe a gente até aqui. Qual era a nossa meta da nossa empresa no próximo ano? Aonde a gente queria estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? As nossas metas pessoais, as nossas metas profissionais. Porque o ser humano é uma coisa só. Então, as metas que a gente tem na nossa vida pessoal precisam estar alinhadas às nossas metas profissionais. Não adianta eu querer ter um faturamento X, eu ter um perfil de empresa Y, um número específico de colaboradores, um perfil de cliente, sendo que na minha vida pessoal eu tenho outros planos. Então, alinhar isso, meta, né, a expectativa com a meta da vida pessoal, com a meta da vida profissional. O trabalho ele existe para nos servir, né? Eu trabalho, pai de família, Alex, empresário, eu trabalho para que aquilo sirva para minha família, né? E todos os que estão com a gente nas nossas empresas, no nosso escritório de arquitetura, nossa construtora, estão ali trabalhando e o trabalho serve para as suas necessidades. Que necessidades são essas? Quais são os seus objetivos? Será que os objetivos seus pessoais, com da empresa, do seu negócio, não está entrando em choque muitas vezes, né? A gente precisa estar colocando sempre a cabeça para pensar e não ficar vivendo um dia após o outro. Black Week Bora na Obra. O maior desconto de todos os tempos. A sua única chance na história de fazer parte da certificação Método Bora com incríveis R$2.000 de desconto. A partir do dia 20 de novembro às 8 horas. Toque no botão abaixo e faça parte do grupo exclusivo onde a oferta será liberada. O mercado de arquitetura e construção ele é abundante e quanto mais profissionais estiverem fazendo um bom trabalho, mais clientes vão querer contratar serviços profissionais. E quando esses clientes contratam bons serviços e quanto mais clientes contratarem bons profissionais, melhor vai ser a vida deles, porque eles vão morar em casas melhores, eles vão estar em ambientes melhores, as cidades vão ser mais confortáveis, mais bonitas e a vida de todo mundo vai melhorar. Eu enxergo também que por trás de cada um desses profissionais, né, assim como eu e a Rafa lá atrás, existem sonhos, existem famílias, são pessoas que estão buscando viver com dignidade, que estão tentando muitas vezes o mínimo ali, que é sobreviver, que é pagar suas contas, né? Então é muito claro para mim, eu vejo hoje, poxa, no bairro que a gente mora, talvez a gente não desse conta de executar 100% das obras que acontecem no nosso bairro. Então eu não acredito em concorrência, de jeito nenhum. O Brasil inteiro está precisando de ajuda do ponto de vista da execução das obras, dos bons projetos, de movimentar realmente o setor da construção civil de uma forma qualitativa e os profissionais retomarem os seus postos, os seus devidos lugares.
Os construtores, eles sempre tiveram um papel muito crucial na história, né? O próprio Império Romano teve toda a sua expansão através das suas construções. Eles mandavam, os imperadores, né, o imperador romano mandava ali um grupo de arquitetos, de construtores para as cidades onde eles queriam dominar, e eles iam lá, construíam prédios para que aqueles prédios fossem desejados por aquela cultura. Os nossos alunos, eles entenderam que existe um método que, se eles aplicarem um passo após o outro, não tem jeito de dar errado, porque a gente desenvolveu isso na prática. Quando a gente começou o nosso escritório, a gente não tinha um portfólio. Depois a gente abriu a nossa construtora, mas a gente tinha um monte de dor de cabeça, a gente estava com prejuízo, a gente pensou em desistir várias vezes. Depois, quando a gente foi crescendo e aí contrata gente, como que gerencia a equipe, como que entrega algo melhor para os nossos clientes, como que a gente cumpre os nossos prazos, como que a gente tem um padrão de qualidade. Então a gente foi vivendo esses desafios, esses problemas, que é empreender no mercado de construção, que é entregar serviços diferenciados de verdade, e para cada um desses problemas a gente foi buscando um antídoto. A gente chegou a dever quase 1 ano de escola da nossa filha no início da nossa carreira. Eu lembro que o Alex passou uma noite, virou a noite ali na frente de uma escola pública para colocar ela lá, porque a gente não tinha dinheiro para matricular ela no ano seguinte na escola particular. E aquilo ali foi um grande empurrão, né? Foi uma grande mola propulsora para a gente ir atrás, para a gente buscar conhecimento, para a gente investir realmente em nós, porque nós éramos a única peça que não ia variar. Então a gente precisava investir na gente. A gente não tinha plano B, né, Alex? E a gente via muita gente dando certo no mercado. A gente via muitos escritórios bem-sucedidos na nossa região, na nossa cidade. A gente via construtoras com obras para todos os lados, placas para todos os lados, containers, né, acontecendo para todos os lados. E a gente entendeu, por que não a gente? Né? Aonde que a gente estava errando nesse processo? E a gente entendeu que as dificuldades existem para a maioria dos profissionais em todos os mercados. E quem está no topo da pirâmide dos mercados são os profissionais que realmente dominaram o como fazer bem feito, como gerar uma boa experiência, como não ficar brigando por preço, como aumentar a percepção de valor em relação àquilo que eles estão vendendo. Então a gente foi atrás, a gente investiu para nos colocarmos nesse lugar. E fazer bons projetos, fazer boas obras, obras que cabem dentro do bolso dos clientes, são coisas que são comuns nos casos de sucesso dos nossos alunos. Eles cumprem com aquilo que eles prometeram para os clientes não precisam se preocupar se a técnica eles dominam, então eles cumprem com a obrigação técnica profissional. Sejam profissionais que atuam com obras, sejam profissionais que atuam com projetos, entregam de fato aquilo que prometeram. Eles também têm essa conexão entre o projeto e a obra, porque quando a gente tem a ruptura, tudo de ruim acontece. Os clientes, eles ficam insatisfeitos porque a expectativa deles é a obra executada. Então, os nossos alunos bem-sucedidos, eles conseguem conectar essa ponta. Desde a expectativa inicial, do ponto que o cliente toma a decisão de construir, até a obra estar bem executada, o cliente morando, usufruindo daquele espaço. Quando você domina essa cadeia de ponta a ponta e nesse processo consegue entregar algo profissional, não tem jeito de dar errado. Foi o que a gente fez e foi o que milhares dos nossos alunos fizeram desde 2016, que foi quando a gente começou a ensinar as pessoas aqui na internet. A gente começou a ensinar sobre obra para arquitetos. De lá para cá, nós também fomos nos desenvolvendo, a gente passou a trazer outros profissionais para perto, nos melhoramos em áreas de gestão, de empreendedorismo, que inclusive fazem parte hoje do nosso método, né, que é um método aí validado por milhares de profissionais. Nós já éramos sócios e a coisa começou a mudar. A gente começou a implementar tudo aquilo que a gente aprendia. No momento que a gente aprendia, a gente dizia, vai dar certo, vamos colocar. E um dia a gente parou, disse, vamos puxar aqui uns relatórios, ver como é que a gente está, ver o nosso crescimento, e foi assim, foi assustador, né, para o lado bom. A gente está hoje com 23 obras fechadas, né, desde o começo. Então significa que a gente começou quase que 2 obras por mês nesse período.
Então foi um número bem expressivo de fechamento. Alguns meses a gente fechava 3 obras. Esse mês que nós estamos agora, a gente fechou 4 obras. Então, assim, o resultado tem sido muito significativo. Para mim, eu digo que foi mágico, porque eu comecei a enxergar a vida como empresário e a obra em si com mais leveza. Hoje, a coisa é pensada, né? Eu consigo ter tempo para minha família. Eu almocei hoje com meu filho. Eu não tinha essa oportunidade. A coisa ela foi feita para que você tivesse tempo. A gente faturar acima de 7 dígitos. Quando a gente começou a ver o dinheiro entrando na conta, a coisa ficava assim, eu digo, amor, isso é verdade mesmo, é conosco, isso está acontecendo. Só o fato de saber que tudo isso que a gente está fazendo não é só para ter mais dinheiro na conta, mas é para tornar a vida de alguém que a gente ama muito, muito melhor, isso já é recompensador. Na verdade, é pelo nosso filho que a gente não desiste, por ele. Olha, um fato interessante é que desde que a gente estava ali no começo ainda, não tinha muita visibilidade, ainda não tinha marketing forte, nem nada assim, a gente já se destacava em relação aos nossos concorrentes. Eu lembro de fechar um projeto por um preço 2 vezes maior do que um escritório muito conhecido, premiado e tudo mais. E os clientes ainda darem esse feedback pra gente, falar, olha, o preço de vocês é o mais alto, mas a gente decidiu contratar vocês porque a gente confiou em vocês, né? Transmitir essa confiança, mostrar que a gente tá do lado do cliente, falar pra ele aquilo que ele quer ouvir, de uma forma verdadeira, de uma forma sincera e dar o nosso melhor, né? Isso sempre fez a diferença pra gente. Os 4 pilares do profissional do futuro, as 4 habilidades que a gente sabe que se você dominar, não tem jeito, você vai dar certo. Começam com o projeto. Ele é a base, ele é o planejamento, é de onde sai tudo, ele é um documento, não é brincadeira, projeto não é plantinha. Então, o profissional do futuro, ele sabe fazer, ele entende a importância e ele, se ele não faz, ele tem quem faça para que na obra dele dê tudo certo, ele tem um bom projeto. Um projeto com as informações necessárias, com as plantas técnicas, com os detalhes técnicos, com tudo que precisa ali para que na hora da obra a gente evite de ficar decidindo coisa, mudando as coisas, porque realmente mudar no papel é sempre mais barato, sempre mais rápido, então o projeto é fundamental. Sim, é do projeto que parte tudo, né? Como você disse, é de lá que saem as informações, é de lá que vem o planejamento. Então, o profissional do futuro ele não pode realmente fechar os olhos para o projeto e querer sair fazendo todo o resto com um projeto incipiente. O segundo pilar é a questão da obra, né? A obra é onde tudo acontece, né? É onde, poxa, os fornecedores, os projetos, o investimento do cliente, né? A ansiedade, a expectativa, tá tudo ali na obra. E você precisa, de fato, dominar a obra e a gente sabe que, né, as universidades, né, não prepararam os profissionais e a questão técnica não pode ser um desafio para você. Então você precisa realmente entender qual é o conhecimento necessário para você dar o próximo passo, para você dominar realmente o mercado de obras. Mesmo que você atue só com projetos, porque quem entende como uma coisa é feita no canteiro de obras, tem um projeto melhor, tem o detalhamento certo para aquela execução de obras e vice-versa, né, Rafa? Um profissional de obras que entende de projeto, enfim, é um profissional diferenciado. E na obra o dinheiro acontece, né? Então as oportunidades de ganhar mais, de viver melhor, de você realmente ter uma qualidade de vida melhor para quem está envolvido na obra é muito mais promissor, né? Porque é mais fácil o cliente pagar por obra do que ele pagar por projeto, porque na cabeça do cliente, às vezes o projeto é só um desenho, você tem, lógico, uma estratégia, até a gente ensina mas a proposta... proposta... Mas é só uma planta. Exato, na nossa proposta irresistível a gente ensina como você vender um projeto com valores muito acima do mercado. A gente tem casos de alunos que vendem projetos hoje de mais de 100 mil reais. A gente vende projetos de casas, projetos maiores do que isso, assim. Então é muito possível. Porém, a gente sabe que na média o cliente valoriza mais a obra, né? Isso é óbvio, assim. O projeto então, parece que é o mal necessário, né? E aí quando você se envolve na obra, quando você faz uma boa obra, você vai ganhar muito dinheiro. O volume de dinheiro na obra, né? Isso aí é inquestionável, né? Então, os ganhos
né? O seu risco aumenta um pouquinho, mas realmente os seus ganhos aumentam bastante, né? E você tem como reduzir os riscos de dar errado quando você tem a metodologia certa. Terceiro ponto é a questão da gestão, né? Então, o pilar da gestão, os profissionais mais bem pagos do planeta são gestores. Então, não é só você entender de projeto ou você entender só de obra, é como eu faço a gestão desse projeto. Como é que esse projeto tem início, meio e fim? Aonde que o meu cliente está durante esse processo de elaboração desse projeto? Então é você ser um gestor de projetos. Gestão da obra não é você executar a obra, eu saber levantar uma parede no prumo, sabe? Eu saber fazer um reboco, eu saber fazer um contrapiso, sabe? Eu saber fazer uma estrutura. Não é sobre isso, isso é sua obrigação. A gente já falou sobre isso aqui. A questão é como é que você faz a gestão dessa obra para que a experiência do cliente durante esse processo seja positiva, para que a percepção dele seja a de que fez uma excelente contratação por ter você envolvido naquele processo, sendo o maestro, né, daquela orquestra. E o quarto pilar, Rafa? E, por fim, o quarto pilar é a questão do empreendedor. Você, a peça-chave para dar certo ou dar errado qualquer negócio. A gente entendeu ao longo dos anos que se a gente não estivesse bem, se a gente não estivesse com a visão clara, se a gente não tivesse a coragem para desenvolver, para poder executar, para implementar, a gente ia sempre deixar para depois, os nossos sonhos sempre iam ficar para depois. Então, dentro do método Bora, que é o que a gente ensina na certificação, inclusive essa parte técnica de forma muito detalhada, com professores especialistas, com aulas em altíssima qualidade, com tudo muito bem pensado didaticamente, a gente também desenvolve o empreendedor, que é a pessoa, o ser humano, você que vai fazer a coisa acontecer. Então a gente entendeu que as nossas habilidades, da forma como a gente tinha as nossas crenças, os nossos medos, aquilo que a gente enxergava como possibilidade de negócios, aquilo estava nos limitando. Então, dentro da certificação, a gente traz tudo o que um profissional precisa ter para ser um empreendedor memorável, um empreendedor que faz aquilo que precisa, um empreendedor do futuro que tem um negócio sólido, uma carreira consolidada. É isso aí. Antes de um CNPJ, tem um CPF de sucesso, né, Rafa? É isso. Esse é o profissional do futuro. O maior desconto de todos os tempos. A sua única chance na história de fazer parte da certificação Método Bora com incríveis R$ 2.000 de desconto.